Então, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Sim. Tudo. Hoje nós vamos ouvir uma história mais que especial. Como eu já tinha dito para vocês e prometido, seria uma história que é, na verdade, um presente ou a história mais linda de toda a Bíblia. Vocês conseguem imaginar qual história é a mais linda de toda a Bíblia? Para pensar. Pensa um pouquinho. Será que é a história de Jonas? Será que é a história de Zaqueu? Será que é a história de Moisés? Qual será a história mais linda da Bíblia? A história mais linda da Bíblia é a história do amor de Deus. A história do amor de Deus. E é a história que a titia vai contar hoje para vocês. Por isso, todo mundo com os ouvidinhos abertos, com os olhos bem abertos e com o coração bem aberto para receber essa palavra. E antes de começar essa palavra de hoje, que na verdade a história está escrita lá no livro de Marcos, nos capítulos 14, 15 e 16, a tia vai ler um versículo específico que eu escolhi para vocês, para a gente falar hoje. E esse versículo está escrito lá em Romanos 5, 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a história mais linda da Bíblia, a história de amor, a história mais maravilhosa da palavra do Senhor é a história que Deus entregou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. E essa história é uma história muito simples, que muitos de vocês conhecem, mas eu vou começar ela bem do comecinho. E todo mundo vai prestar bastante atenção, hein? Essa história, a história do amor de Deus, ela fala que Deus, lá no céu, nosso Deus Pai, enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus lá dos céus, que veio até a terra, nasceu de uma barriga, assim como vocês nasceram, nasceu de Maria e viveu aqui nessa terra como criança, como adolescente, como jovem. Ele viveu aqui nessa terra e cresceu aqui nessa terra. E a Bíblia diz que Jesus, meu amor, senta lá com a mamãe, senta com a mamãe. Depois você vai ver as outras surpresas. A titia vai mostrar todas, tá bom? E Jesus, vivendo aqui nessa terra, ele tinha também, junto com ele, muitos discípulos. Sabe o que significa discípulos? Sabe o que significa discípulos? Discípulos significam seguidores, pessoas que aprendiam com Jesus. E aonde Jesus estava, quem estava atrás? Quem estava atrás? Os discípulos, por toda parte. Era manhã, era tarde, era noite. Aonde Jesus estava, os discípulos estavam atrás. Poderia ser sábado, domingo, poderia estar chovendo, poderia fazer sol. Em todos os lugares, Jesus chegava, os discípulos estavam atrás. Jesus nunca conseguia ficar sozinho, né? Porque as pessoas, elas admiravam Jesus e elas achavam as palavras de Jesus maravilhosas demais. Jesus, além de conquistar toda aquela multidão, na Bíblia diz que por onde Jesus passava, ele realizava milagres e maravilhas. Jesus curava, Jesus restaurava, Jesus dava comida a quem não tinha, Jesus dava tudo, dava saúde. Jesus era simplesmente maravilhoso e todos amavam Jesus. Todos? Vocês acham que todos amavam Jesus? Não, infelizmente não. Tinha pessoas
que não gostavam de Jesus. E essas pessoas brigavam com Jesus, falavam: ah, você está mentindo, você não é Jesus que o profeta Isaías disse que viria. Isso é mentira, porque Jesus viria rico, poderoso, e assim você não é. Muitas pessoas, homens, mulheres, fariseus, eles brigavam com Jesus e eles não aceitavam que Jesus era realmente o prometido lá do livro de Isaías, do profeta Isaías. E assim, Jesus, mesmo tendo todos esses problemas com pessoas que não aceitavam a vinda dele como o nosso Messias, Jesus não desistia, ele continuava fazendo aquilo que Deus tinha destinado para fazer. E continuava com os seus discípulos o seguindo, né? Fazendo aquilo que Jesus ensinava. Mas o tempo passou e chegada era a hora de Jesus cumprir o papel que ele tinha para cumprir aqui nessa terra. Jesus estava com o coração apertado. E na Bíblia diz que ele foi até o monte, e lá no monte ele reclinou-se sobre uma pedra, e ali ele passou a noite toda orando e falando com o seu pai. Quem que era o pai de Jesus? Deus. E sabe o que ele falou com o seu pai, gente? Vocês sabem, crianças, qual foi a oração de Jesus ali, próximo daquela pedra, naquele monte? Jesus disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus era tão obediente, ele era um filho tão bom, que mesmo sabendo que ele passaria por dias muito difíceis, ele obedeceu e ele aceitou o propósito do seu pai. Ele pediu que se tivesse uma forma de fazer diferente, que Deus fizesse, mas que se não tivesse, ele iria sim obedecer aquilo que o pai tinha lhe pedido. E assim, crianças, aconteceu. Naquele dia que Jesus estava ali naquele monte, que ele estava chorando, ele estava sentindo por tudo que ele iria passar, apareceram pessoas não tão legais. Apareceram pessoas para prender Jesus. E elas pegaram Jesus de uma forma muito forte e grosseira. E Jesus, ao invés de Jesus correr daquelas pessoas, sabe o que Jesus fez? Ele se entregou. Ele deixou que aquelas pessoas más a pegassem, porque ele sabia que era um propósito do seu pai. Ele sabia que aquilo ali era um propósito do seu pai. E aqueles homens maus, eles pegaram Jesus, eles machucaram Jesus, machucaram muito e bateram em Jesus. E por fim, sabe o que eles fizeram? Eles colocaram Jesus numa cruz, na cruz do Calvário. E ali, Jesus ficou na cruz do Calvário. Ele foi colocado na sexta-feira. E ele ficou na sexta, todo dia, até que o seu sangue todo escorreu. Todo o seu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário. Naquela época, as pessoas que eram condenadas a uma morte de cruz eram pessoas muito más. Eram pessoas que faziam coisas muito erradas. Mas Jesus tinha algum erro? Não. Jesus era perfeito. Jesus era perfeito. Não existia erro em Jesus. Mas existiam muitos pecados que estavam sobre os ombros de Jesus. Quais eram esses pecados? De quem eram esses pecados? De quem, crianças? Os nossos pecados. Eles estavam sobre os ombros de Jesus naquele momento.
Jesus, um homem santo, um homem puro, que nunca pecou, que nunca errou, ele teve que pagar pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que assim que tudo acabou, assim que Jesus faleceu, Jesus morreu ali na cruz, tudo ficou uma escuridão. O sol se escondeu, a lua se escondeu e a terra tremeu. E aqueles homens maus que viviam perseguindo Jesus, eles descobriram, eles disseram, eles falaram: realmente ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. Então todos entenderam que aquele homem que vivia sarando, curando, abençoando as pessoas era de fato o Filho de Deus. E assim, quando Jesus morreu, veio um homem chamado José de Arimateia. Lembre-se desse nome, José de Arimateia. Ele pegou o corpo de Jesus. E Jesus, gente, Jesus, ele era pobre. Jesus não tinha um túmulo para que o corpo dele fosse colocado. Pensa, o filho de uma viúva pobre. Jesus, nem Maria também não tinha túmulo. Só que na Bíblia conta que tinha um homem que se chamava José de Arimateia. E ele tinha um túmulo bem bonito, bem legal. E aí, sabe o que ele fez? Ele se compadeceu. Ele pegou Jesus e colocou Jesus lá no túmulo dele. Tirou a pedra do túmulo, colocou Jesus no seu túmulo e colocou Jesus ali, coberto com lençóis. Cobriu o corpo de Jesus com os lençóis. Fechou a pedra e Jesus ficou ali, dentro do túmulo de quem, gente? José de Arimateia. Foi onde Jesus ficou. E aí, crianças, o tempo passou. Isso foi que dia? Sexta-feira. E veio o sábado, e veio o domingo, até que as pessoas que amavam Jesus, Maria Madalena, João, Pedro, que estavam chorando muito, e muitos outros que estavam chorando muito, na manhã de domingo, eles quiseram ir lá no túmulo de Jesus. E eles andaram, levaram perfumes, levaram panos para cuidar do corpo de Jesus lá no túmulo. Quando eles chegaram próximo do túmulo de Jesus, eles viram o jardineiro que estava cuidando do jardim, lá perto do túmulo de Jesus. E eles perguntaram: ó, seu jardineiro, nós queremos entrar para poder ver Jesus, nós queremos passar perfume no corpo de Jesus. Quando aquele jardineiro olhou para Maria, para João, Pedro, Maria Madalena, aquele jardineiro, que na verdade não era um jardineiro, mas ele era um anjo reluzente, ele disse: ó, Jesus não está mais aqui. Jesus ressuscitou. E assim eles ficaram espantados, porque eles viram que aquele homem, eles reconheceram a voz daquele homem, que era a voz de Cristo, era a voz do Senhor. E assim, quando eles resolveram então abrir, tirar a pedra do túmulo, crianças, Jesus não estava ali. Estava somente os lençóis, mas Jesus não estava. Jesus tinha ido para onde, gente? Pro céu. Jesus tinha ido para os céus. O túmulo estava vazio. Então, toda a obra de Cristo, ela foi realizada aqui nessa terra da forma como Deus planejou. Deus enviou o seu Filho para que vivesse aqui nessa terra,
ensinando a cada um de nós como viver. Esse filho morreu na cruz do Calvário, foi para o túmulo, nos perdoou dos nossos pecados e ao terceiro dia, que foi no domingo, ele ressuscitou. Ele não estava mais aqui, estava só os lençóis. Jesus tinha então ressuscitado. E aí, crianças, vocês acham que essa história termina por aqui? Essa linda história? Não, não termina por aqui. Porque Jesus ressuscitou e ele foi aos céus. E na palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi para os céus para preparar um lugar, para preparar casas especiais para que um dia eu e você possamos morar nessas casas. Ele foi estar lá no céu. Só que aqui nessa terra, ele deixou um presente para nós. Olha só, gente, o presente de Jesus. Ele vem todo cheio de amor, porque Jesus é só amor. Jesus é amor, é carinho. Jesus é tudo de bom. E quando Jesus foi para os céus, ele deixou aqui na terra um presente muito especial para nós. Vocês querem saber que presente é esse? Ele deixou o Espírito Santo, que a gente não pode ver, mas que ele pode tocar os nossos corações. Ele pode falar conosco quando nós fechamos os nossos olhos, quando nós oramos e quando nós deixamos Deus falar aos nossos corações através da palavra santa do Senhor. Então o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos ajuda, ele nos dá amor, consolo, sabedoria, discernimento. Jesus é maravilhoso, ele não nos deixa faltar nada. Além desse presente glorioso, ele nos deu o maior presente, que é os céus. Quando eu e você morrermos, nós iremos morar com Cristo lá no céu, no dia certo e no momento certo que Deus escolher. Amém, crianças? Vocês gostaram dessa história? Sim. Quem gostou dessa história, bate palma!